Sejam muito bem-vindos ao Negócios do Futuro. Aqui é onde os empresários acabam largando o improviso e assumindo assumem assim o volante da estratégia e convertem os seus dados, as suas informações, as suas pequenas, médias empresas em velocidade e resultado. E a perspectiva do nosso conteúdo é se o seu time corre o dia inteiro, mas as entregas não acompanham essa corrida, muitas vezes as coisas ficam paradas, o problema muitas vezes não está ali no esforço, né? Está na rota. A produtividade de uma equipe ou até mesmo de uma empresa acaba sendo a consequência de processos claros, metas inteligentes e uma liderança que consegue os direcionar ali com métodos, não apenas no grito. E eu sou o Isaac Micael, eu sou cientista de dados, sou consultor, empresário também e criador aqui dos negócios do futuro. E aqui você vai transformar ali a sua correria em uma performance previsível e construir uma equipe que entrega mesmo quando você não está perto. E hoje nós vamos tratar esse assunto, né? Um marketing que decide com dados, então te mostrar ali passo a passo e até, Isaac, mas eu não manjo de dados, eu não manjo de marketing ou vendas. Não se preocupe, vou utilizar uma ferramenta super acessível, o ChatGPT, e que você consiga montar ou pelo menos entender ali uma central de inteligência de marketing que acaba sendo processos automatizados que analisam os seus dados de marketing, as suas campanhas, né, e apontam para o canal mais rentável, muitas vezes para a melhor campanha, a campanha que está performando ou que tem uma tendência de performar melhor, sem você precisar estar por perto. Então é apenas aqui a gente vai trazer apenas a plataforma e você vai conseguir tocar com os responsáveis aí. E isso ajuda muito, isso é uma grande ajuda para que o seu negócio cresça com precisão, em vez de você ficar gastando verba com campanhas e testes, né? Então fica até o fim, porque no fim a gente vai fazer um exercício aqui na prática, tá? E o que acontece? Sempre existe algumas ilusões no mundo da tecnologia e inteligência artificial. O primeiro paradigma que precisa ser quebrado hoje aqui, pessoal, é que muita gente pensa que marketing ele é bom, ou ele é bom no quesito que ele é um marketing que aparece muito. Nem sempre. Muitas vezes você vai ter uma campanha que ela vai ter muitas visualizações, mas poucas conversões, tá? E como que você vai entender que que a sua campanha, nem sempre que a sua campanha tem muitas visualizações, é a campanha que performa mais, é a campanha que vai te retornar, sabe? Que vai conseguir bater ali o ROI, né? O retorno do investimento. É analisando os dados. O marketing de verdade é aquele que ele vai trazer um retorno e você precisa ter esse retorno com previsibilidade. Previsibilidade. Que seria o quê? Você tem que olhar para uma campanha e falar assim: eu estou entendendo o porquê que ela me retorna, tá? E isso só acontece quando você usa dados de inteligência artificial para entender o que realmente gera conversão. Então, é você ter, como que eu posso falar, de ponta a ponta, o conhecimento, o motivo real. Então, muitas vezes, numa reunião, eu não preciso entender ali o detalhe do profundo do oculto. Não preciso, numa reunião de marketing. O que eu preciso entender? Eu preciso entender, ó, essa campanha performou mais porque e aí os seus analistas, ou muitas vezes você que analisa o dado também terá essa resposta. Então, assim, o tráfego ele não resolve nada se você não sabe o que funciona. Isso é super real. Por isso que os dados é muito importante. É ele que vai te dar essa visão, né? E olha só, uma verdade brutal é que você tem que entender que existem empresas, e o problema é que quando são empresas de pequeno e médio porte, porque muitas vezes a empresa de grande porte, ela tem uma emergência, um fundo de, ou melhor, ela tem bala na agulha para fazer alguns testes, essas coisas. Muitas vezes a empresa de pequeno e médio porte, ela está muito presa ainda em fechar o caixa no verde. E ok, está certo esse pensamento, né? Vai
vai chegar em um momento que isso não será preocupação, mas existem empresas que jogam dinheiro fora com anúncios, brands, campanhas, influencers até. Você vai contratar um influencer para bater, postar um stories, fazer um reels para você, mas muitas vezes você não consegue entender os números ali da conversão. E essas empresas que estão jogando fora, que contratam, eles não conseguem responder algumas perguntas simples. Um exemplo, qual copy converteu mais? Sabe? Então, das suas últimas 4 campanhas, você vai pegar qual que está convertendo mais, qual tem o melhor CAC, essa métrica, esse KPI, em qual parte ali do funil, em qual parte do passo a passo que o teu cliente, ó, ele clicou aqui, ele entrou aqui, aqui ele saiu, aqui ele não comprou, sabe? Então, assim, sem dados você acaba ficando no escuro. E a inteligência artificial, ela acaba sendo a lanterna dos dias atuais. Então, o empresário, o empreendedor que é visionário, ele precisa somar isso. Ele precisa somar os dados com inteligência artificial. É algo muito importante, algo muito importante, tá? E aí você começa a pensar, né? Imagine que suas campanhas elas acabam. Imagine um cenário, vai, o cenário que as suas campanhas elas são otimizadas é, com base no comportamento do teu cliente atual, sabe, do seu público. Então ela consegue analisar como que está o seu cliente ali e tal, e consegue te mostrar ou te dar uma análise preditiva do futuro o que será uma campanha que irá performar. Então, ferramentas de inteligência artificial, eu vou reforçar aqui, que é a mais acessível, o ChatGPT, você consegue implementar essas análises preditivas, você consegue fazer testes de hipóteses, prever tendências e também ajustar, né, se caso for necessário. Isso é um ponto muito importante. E o futuro do marketing, eu considero o futuro do marketing estatístico. E os líderes que têm essa base, eles conseguem escalar mais rápido, com menos esforço. Então é muito importante o empreendedor é, ter em plena consciência o que de fato o mercado está visualizando. Por quê? Porque quando você tem uma visão do que o mercado está visualizando, você sabe os requisitos mínimos. É muito importante isso. E olha só, vamos para o próximo. Existem algumas objeções que eu acredito que todos os líderes ali, quando está escutando de inteligência artificial de dados, vai pensar, não tem um volume de dados suficiente para analisar, Isaac. Ó, existe um termo técnico na nossa área de inteligência artificial, análise de dados, data science, que é Big Data. Em inglês, Big Data, que grande volume de dados. Você precisa de dados organizados. Então, você pegar o histórico que você tem, seja de um mês, seja 3 meses, eu já acredito que tem como trabalhar muito. Já são suficientes para extrair padrões. Isaac, toda segunda, nos últimos 2 meses, a venda atinge esse pico. Nossa, Isaac, na quinta-feira, todas as quintas, a venda cai. Opa! Nossa, sempre quando nós lançamos uma campanha no sábado, a performance não é legal. Nossa, quando nós lançamos uma campanha na segunda. É muito importante a gente entender isso. Ah, mas esse quesito de inteligência artificial é só para grandes empresas e a gente sabe que não, porque o ChatGPT, por exemplo, pode analisar planilhas, gerar hipóteses, criar conteúdo, parametrizar suas campanhas, trazer segmentação e até planejar os seus funis, as suas etapas ali, com custo baixo de um chat GPT Premium aí, né? Então a gente entende que isso não é mais para grandes empresas. Nós vamos analisar aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Olha só. Acredito.
Deixa eu ver se esperar carregar. Perfeito. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aí, olha só, eu tenho aqui alguns dados referente a anúncios digitais. Vixe, eu fui melhorar ali, não acabei piorando. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, tá bom aqui. Olha só, então eu tenho a data, eu tenho o canal, né, que se foi pelo TikTok, LinkedIn, aqui eu tenho Meta, Meta pode aclopar aí a Instagram, Facebook, né, eu tenho o Google aqui, Ads, aqui eu tenho o nome da minha campanha, ó, eu investi, muito importante, aqui eu vou deixar para melhor visualização, em valor. Olha só, então eu tenho o investimento total, eu tenho as impressões, eu tenho aqui os cliques e eu tenho o meu custo por conversão. Também eu vou colocar aqui em moeda. E esses dois aqui, não, esses três aqui, isso daqui é só quesito de. Não, não gostei. Deixa eu ver aqui. E é assim, pessoal, ao vivo e as cores é assim mesmo. Eu tenho uma forma que eu gosto particularmente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Perfeito. Olha só. Então aqui eu tive 32 mil impressões, porém apenas 1.000 cliques. Eu tenho aqui conversões, então dos cliques que de fato compraram, né, 195, eu tenho aqui o meu custo por conversão, né, quanto que eu gastei, vamos pensar assim. Legal, eu consigo tirar muita coisa daqui. Então, um exemplo, olha só que interessante. Eu gosto muito desse parâmetro aqui, ó. É ao vivo e as cores mesmo. Olha só, se eu pegar um total dessa, vou colocar uma soma aqui. Isaac, não se preocupe com isso. Isso aqui como que eu posso falar? Eu ia, é perfeccionismo da minha parte. Vamos considerar assim, ó. Vamos pensar que nessa minha base toda eu gastei ao total de tudo aqui. Então eu tenho desde de dezembro até o dia 17 de julho de 2025. Dezembro de 2024, tá. Eu tenho aí praticamente 8 meses, né? Eu tive um total aí de gastos em campanha de R$ 210 mil. Ok, olha que legal, pessoal. Eu vou pegar esse valor aqui, eu vou dividir pelo meu valor total. Por quê? Porque aí eu vou ter a minha porcentagem. Deixa eu transformar aqui. Ó, eu tenho a minha porcentagem. Eu vou aplicar isso para todas as minhas células. Opa. Deixa eu dar um F4. Aí, perfeito. Olha só, eu tenho aqui de todas as minhas campanhas, né? Vou colocar aqui uma soma de porcentagem do classificador do maior aqui. Então eu tenho aqui as principais, as que me retornaram mais, né? Pode ver, eu só estava olhando aqui as casas decimais. E o que eu posso pensar? Eu posso pensar que, olha só, eu tenho 200 campanhas, correto? Porém, se eu selecionar apenas as minhas campanhas, que a somatória da porcentagem dela me dará 80%, eu teria um olhar para essas. Isaac, por quê? Porque olha só, de 200 campanhas, eu tenho 217 campanhas, né? Aqui, ó, quer dizer, 117 campanhas, tá vendo aqui embaixo? Então, ó, vamos lá, aos poucos, olha só, meu total de campanha, eu tenho aqui 200 campanhas, então eu vou colocar aqui, ó, total de campanhas, eu tenho 200 campanhas. Legal. Se eu selecionar as campanhas de maior porcentagem até dar 80%, o que é? Olha só, eu vejo a porcentagem de cada campanha mediante ao total e eu vou somando. Ó, eu tô acompanhando aqui embaixo, tá? Ó, soma.
Então, quando bater 80%, eu vou parar, hein? Olha só. 80. Tá, Isaac. 80% é a somatória de 117 campanhas. Então, Isaac, do seu faturamento de investimento de campanha, quanto que é de 80%? Quanto que está no pacote de 80%? Pô, são 117 campanhas. Então, 80% do investimento são 117 campanhas. É importante essas campanhas aqui serem analisadas. Por quê? Eu entendo que olha só, eu tenho 83 campanhas que estão fora desse meu globo de 80%. Então, será que vale a pena mesmo essas 80 campanhas? Esse investimento não está alto, não está baixo? Eu começo a olhar para esse mundo aqui de 80%. E isso a gente também faz no retorno. Porém, no retorno é onde brilham os nossos olhos. No retorno, o que acontece no retorno, Isaac? É quando eu olho e falo, eu só quero saber as campanhas que me retornaram, que estão no pacote de 80% do meu retorno total. Eu também posso, sabe? Então é muito importante a gente brincar com a matemática, tirar insights da matemática. Aqui agora foi só um exemplo. Eu posso fazer 80% das campanhas que estão nas minhas melhores conversões, das que mais me geraram um clique, e aí eu vou brincando. Mas olha só, nesse momento foi muito técnico. Foi umas matemáticas chatinha, foi uns pensamentos aqui dentro do Excel. Olha como a gente pode utilizar o chat GPT. Eu estou com essa campanha. Perfeito, maravilha. Vamos lá, eu vou agora para o chat GPT e vou passar essa minha mesma base. Vamos lá? Cadê o chat GPT aqui? Perfeito. Olha só. Eu estou com o chat GPT aqui, eu já cliquei aqui no maisinho, já vim em adicionar arquivos e coloquei a mesma base. Sempre nós vamos agir de qual maneira? Atuação, tarefa, formato, certo? Para uma análise de marketing, vamos começar a passar uns cargos. Atue como um especialista em marketing e análise de dados voltado a estratégias, estratégias, hum, estratégias de growth, de growth. Growth é pensando no crescimento do negócio. Sendo assim, faça as determinadas análises. Olha só, e aqui que vem o pulo do gato. Por que o pulo do gato? Porque aqui você não precisa se pressionar ao conhecimento. Aqui você não precisa se pressionar ao. O prompt está. Essa nossa equipe, essa nossa comunidade é para te fornecer já de forma simples, de forma clara, objetiva. Então, como que é? Olha só os pontos que eu vou pedir voltado ali para uma postura de um cientista de dados que pega os dados do marketing e tenta extrair insights para gerar resultados de vendas. Olha só, eu quero que você então sei lá, que você calcule o retorno investimento, né, que seria o ROI. Então, quanto que eu investi, vamos ver se ele vai conseguir, quanto que eu investi e quanto que eu lucrei, vamos ver se ele vai conseguir. É, como a nossa base não tem de fato ali o quesito do retorno, então eu vou criar aqui assumindo pode ser estimada
Como a gente não tem o número exato, né, do retorno ali nessa nossa base, porém eu quero que ele determine o custo por clique, que seria o CPC, e também eu gosto muito de usar o CPM, né, que seria custo por 1.000 impressões. E eu quero isso para cada canal. Opa, campanha. Pessoal, aqui eu poderia listar alguns pontos que eu gosto. Então eu já deixei para vocês alguns pontos que eu acho muito interessante todo analista ter noção. Um exemplo, a eficiência do investimento por canal, calculando a proporção de investimento. Eu acho isso um ponto super importante. Eu gosto também que sempre a inteligência artificial, né, que nesse caso é o ChatGPT, ele possa nos fornecer ali pontos de modelos de estatística voltada à previsão, que isso acaba sendo análise preditiva, tá? Aí eu começo, galera, a brincar muito, brincar muito. Por quê? As ferramentas que eu, como cientista de dados, tenho em minhas mãos, eu preciso utilizar como empresário também. Deixa eu tirar esses pontos aqui. Então, aqui estão alguns pontos que eu gosto muito de utilizar e de conversar com a galera do meu marketing, a galera do que também até envolve ali com o grupo do comercial. São análises que os empresários hoje em dia, nós não precisamos ter isso 100% em nossa mão, sabe? Eu não preciso entender de fato a distribuição das métricas de desempenho, mas eu preciso ser aquele empreendedor que eu preciso entender de forma generalista, eu não preciso ser um especialista. Legal. Eu passei aqui alguns pontos, então, a galera que está acompanhando aí, vocês sabem, quem acompanha a nossa comunidade tem acesso a esse material. Isaac, não tem acesso? Não deixe de seguir a gente no Instagram, _isaac.micael. Pode me solicitar, eu sempre estou, pela medida do possível, respondendo ali o direct, e eu posso te fornecer assim de forma simples e clara esse material. Porque o pulo do gato, a chave está aqui. Eu quero. Lembra? Deixa eu ver. Atue, e aí a gente colocou a tarefa, que são essas tarefas, e o formato, né? Que o formato eu quero através. E aí que vem o pulo do gato, que é o quê? Os insights empresariais que eu quero que ele me retorne. Eu quero através de tabelas. Insights. Opa. E aí, novamente, eu tenho aqui os meus pontos, já deixei anotado para não ficar pensando aqui todos que eu gosto. Deixa eu só tirar essa pontuação aqui que o Word ele coloca de praxe, né? E é muito importante. Isso aqui já é algo que eu trabalho e assim, ele está pronto. Qualquer nova campanha, eu já tenho, eu já tenho um prompt pronto referente àquele assunto. E a ideia é para cada área a gente consiga ter isso daí e a gente vamos analisar agora o resultado juntos. Botei para rodar esse prompt gigantesco. Aqui foi sem espaço, né? Ficou meio que feinha, mas o importante é o resultado. Como eu estou pedindo análises complexas de forma simplificada, o trabalho complexo está aqui, ó. Olha só, programação, tá vendo? É programação. Ele está subindo no ambiente Python, está fazendo as análises. Então, a ideia do nosso conteúdo, a ideia aqui é sempre realizar o quê? A complexidade em simplicidade para os empresários e empreendedores. E
Da onde que veio isso? É o meu dia a dia. Eu sou empresário e sou cientista de dados. Então eu percebo o poder da inteligência artificial, eu percebo o poder dos dados. Mas nem todos os empresários têm essa mesma bagagem, sabe? Aliás, uma das empresas que eu atuo é uma consultoria de dados. Então isso daqui eu vivo para outros clientes, dando consultoria. Legal, ele atualizou, ele houve aqui um quesito de outlier, né? Por conta do investimento, que, como eu citei nessa planilha, não foi. E olha só, campanhas, canais e campanhas com melhor ROI, ou retorno de investimento e o porquê. Então, ó, TikTok, Google, ó, olha só que interessante. Cadê o Meta aqui? Onde que estamos falhando no Meta? E aí você começa a entender junto com a sua equipe, sabe? Então essas campanhas elas combinam, né? Custo por conversão baixo da média e conversão elevada, mesmo com menos impressões. Eu tenho conversões elevadas. Agora, se eu olhar para Meta, que é Facebook, Instagram, muitas vezes as minhas impressões são muito altas, mas as minhas conversões são baixas. E aqui as minhas impressões são baixas, mas a minha conversão é alta. Campanhas com alto investimento e baixo retorno. Ó, identificamos outliers com alto investimento, mais ROI negativo ou próximo de zero. São o quê? Campanhas que a gente coloca muito dinheiro e não retorna, não performa, tá? Então, causas prováveis, alta taxa de cliques irrelevantes. São, muitas vezes, o teu anúncio ele está muito apelativo. Ah, clica aqui, clica aqui, clica aqui. A pessoa clica, mas ela não compra. E quando ela clica, sua campanha perde, o investimento vai embora, né? Por quê? O Meta, o Google, ele vai te cobrar pelo clique. Então, se você ser muito apelativo para o clique, a pessoa vai clicar e não vai comprar. Resumindo, você está perdendo dinheiro, sabe? Criativos mal segmentados ou call action fraco. Gente, aí o que você consegue? Começa a perceber isso. Tá, eu quero saber quais que são. Você começa a perguntar, você começa a abrir a sua planilha, você começa. Pessoal, a equipe do marketing vai falar assim: meu, ele até hoje nunca fez essas perguntas. Pois é, em uma live você já sabe mais ou menos onde o caminho que se deve trilhar ali no marketing, nas vendas. Ó, variação temporal de performance. O que é temporal? De tempo. Então, existe sazonalidade? Existe um dia que eu vendo mais para análise de tendência? Podemos fazer em uma próxima etapa agregando por mês. Então, eu solicito ou eu forneço isso na minha base de dados. Estratégias para otimizar o funil completo. Aí aqui ele vai passando ponto por ponto. O importante é você entender como que um prompt bem estruturado e um prompt que ele consiga sugar ao máximo o poder desse prompt. É isso daqui. É isso daqui que vocês estão vendo. Então, assim, pessoal, é muito importante ter em mente esse quesito, esse poder do dado, esse poder. Isaac, eu quero saber mais, eu quero me aprofundar mais. Meu, aqui eu já estou te mostrando em um nível de básico, um básico 2.0. Existe o básico 1.0, que é entender o que é CAC, entender o que é ROI. E a gente fala também, é porque esse conteúdo já é ali um básico 2.0. Mas a gente também vai para o avançado, entender de modelos, entender, e tudo de forma simples, onde você consegue entender e levar para o seu time. Não é para você exercer. Isaac, mas eu que mexo nessa área. Ok, isso também vai te ajudar. Mas a ideia é que você entenda o fundamento, entenda os primórdios, primícias e passe para a sua equipe. Então, nesse papo aqui com vocês, nós quebramos ali o quesito da produtividade tóxica, que muitas vezes você acha que uma campanha por muita visualização, ela vai performar, ou ela vai. Não. Muitas vezes você acha que a sua equipe trabalha demais e as campanhas, ou melhor, as demandas não acompanham, porque muitas vezes não tem um processo ou ajuda de dados de inteligência artificial. E isso prende muito ali os times e os empreendedores nessa correria sem resultado. A gente falou aqui também como aplicar esse foco estratégico, né? Então você está focando estrategicamente os seus dados de marketing utilizando inteligência artificial, e também a gente fez o passo a passo aqui. Agora é com você. Eu sei que é muita coisinha, é muito conteúdo, e por isso que é muito importante você comentar aqui para gente as suas dúvidas. Muitas vezes já vou te passar um link de conteúdo que já vai sanar a sua dúvida. Muitas vezes eu vou
preparar conteúdos mediante a sua dúvida, tá? Então, avisa aqui e fala também aqui nos comentários algo que mudou. Nossa, Isaac, eu nunca pensei em fazer essa pergunta para o meu time. Nossa, Isaac, eu nunca pensei em olhar as campanhas desse formato. Comenta aqui. Eu acho muito interessante você compartilhar as coisas, compartilhar para um amigo, para um empresário que você conheça, para que ele entenda esse mundo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal Negócios do Futuro, travessão, o underline ali, Academy, ativa o sininho e cola com a gente aí nessa jornada, porque é um mundo muito interessante, tá? E nós estamos ativos ali no Instagram, que é underline isaac.micael, tem muito conteúdo, é um conteúdo por dia por lá, e sempre quando eu posso, eu falo um pouco ali nos stories de alguma inteligência, de alguma análise, que vai trazer resultado para o seu negócio, tá? Então, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado, que você consiga enxergar a potência que é esse mundo de dados, esse mundo de inteligência artificial e que isso venha agregar no seu dia a dia. Eu estou utilizando aqui o login, né, de uma das minhas empresas, por isso que está Isaac Ferragens, mas acredito que nos próximos vai estar meu nome certinho. Meu muito obrigado, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.